Eu resolvi fazer uma série de vídeos explicando como funciona o processo de visto americano. E a gente vai começar essa série falando sobre a entrevista. Sem dúvida alguma que esse é o momento mais temerário de todo o processo do visto. E eu acredito que dá para falar algumas coisas para vocês para desmistificar esse momento tão tenso. O primeiro ponto é que a gente precisa entender que são muitos aplicantes. Então, são longos processos de visto que os cônsuls têm que se debruçar e têm que entender para poder fazer aquela entrevista. Por conta disso, não dá para ele ler cada DS 160, que é o nome do formulário, um por um, todo de todas as pessoas. Eles trabalham então com um sistema de score, como se fosse uma pontuação. Então, quando você faz a aplicação, no sistema do governo já vai aparecer quais são as chances que você tem de ser aprovado. Diante da idade do aplicante, da profissão do aplicante, da renda média que ele declara, do histórico de viagens que ele declara e das informações de sistema do próprio governo americano, que ele divide inclusive com outros países, é possível fazer uma classificação e um grau de risco daquele aplicante. Com essas informações, o profissional que está fazendo a entrevista, ele consegue focar no que é mais importante e no que possivelmente está duvidoso naquela aplicação. Por isso que é importante você ter ao seu lado alguém que saiba como o processo funciona, alguém que te direcione bem para a entrevista. A gente não está falando aqui para você mentir ou inventar a história. É muito importante falar a verdade e ter coerência. E talvez o mais importante de tudo é que o que você fala esteja ipsiliteri. Eu vou usar outra expressão, que essa expressão é muito antiga. Mas é que o que você fala esteja exatamente de acordo com as coisas que você colocou no seu formulário. Então, por exemplo, a sua renda ser compatível com o tipo de atividade que você exerce. Você não pode colocar lá que você é médico e que você ganha 3.000 reais por mês. Algo está errado. Então, a gente precisa avaliar essas questões para que a gente possa preencher o formulário da melhor forma possível. O importante também é o que você vai fazer no destino. A gente precisa lembrar que as informações básicas já estão lá. Para onde você vai, a data provável que você vai, ou com quem você vai. Essas informações a gente consegue colocar no formulário. Mas as informações que não estão no formulário, qual é o motivo da sua viagem? Então, por exemplo, você deixa claro que você está indo para Orlando, nas férias escolares do seu filho, com a sua família, para que seu filho conheça a Disney, isso é um motivo de viagem. Então, você falar, vou para Orlando em julho, isso já está no seu formulário, essa informação básica que está lá, que certamente o cônsul que vai te entrevistar, ele vai passar o olho, essa informação ele vai ver. Então, é muito importante que a gente consiga falar e deixar claro para eles a nossa intenção com informações que não estão no formulário. E tudo isso sem esquecer que a entrevista ela leva uma média de 2 minutos, 3 minutos talvez no máximo. Então a gente tem que ser muito assertivo no que a gente fala, tentar não ficar nervoso, porque realmente a gente precisa passar o máximo de informação útil no menor tempo possível. E junto com isso tem outras questões. Eu acho que vale muito a pena falar de forma calma, pausada. A gente precisa lembrar que a pessoa que está do outro lado muitas vezes não é nato brasileiro. Normalmente não é nato brasileiro. Então, é importante que a gente fale de uma forma que a outra pessoa consiga entender perfeitamente, sem dar dúvidas àquela interpretação do que a gente está falando. É importante estar bem apessoado, se apresentar bem. É importante, obviamente, chegar no horário, porque senão você corre risco de perder a sua entrevista. E estar disponível e ter aquele feeling para saber se você está respondendo, está seguindo aquele roteiro que o cônsul está lhe trazendo, né? Se você está realmente conseguindo prover ele de informações. Minha última dica seria: fale a verdade, de forma transparente e seja coerente com as informações que você coloca. Então, não queira preencher o formulário de uma maneira que vá lhe dar, em teoria, vantagens e na hora da entrevista você não consegue dar conta daquelas informações, porque não é a sua verdade, né? Não é a sua realidade. Então, seja coerente com as informações, seja verdadeiro. Procure uma pessoa que possa te ajudar com esse processo. E eu tenho certeza que você, com a consultoria bacana, é possível organizar as informações de uma forma que seja extremamente proveitosa. E boa sorte!